Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Dados do INCA indicam que 1 em cada 10 pessoas fuma no Brasil. O cigarro é o principal responsável pelo surgimento do câncer de pulmão, que é o tipo de câncer que mais mata em todo o mundo. E tem mais, viu? Os cigarros eletrônicos podem ser tão prejudiciais quanto os tradicionais. E sobre esses assuntos, a gente conversa agora com o oncologista, doutor Murilo Buso. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor? Obrigado. Todo ano a gente faz questão de ter essa entrevista para esclarecer e até mesmo para ajudar, assim, porque eu nunca fumei, mas particularmente eu me solidarizo muito com as pessoas porque eu sei que é uma luta difícil, mas é possível, né? É possível. Assim, parar de fumar é possível, né? Eu acho que o grande desafio é a gente, primeiro, né, educar para que as crianças não adquiram hábito. Perfeito. Lembrando que 90% de quem aprendeu a fumar aprendeu antes dos 15 anos de idade. Então, nós precisamos trabalhar nas escolas, os pais que fumam, os pais que não fumam, para as crianças não adquirirem. Para aquelas pessoas que fumam, saber que, independente da sua idade e de estar ou não doente, parar de fumar é importante. Para quem já está doente, quando você para de fumar, você tolera melhor o tratamento, as taxas de resposta são melhores. Para os que ainda não adoeceram, né, e a gente fala isso com muito pesar, sabe? A gente sabe que a maioria, a maciça maioria, vai adoecer um dia, né? A melhora é muito rápida, os pacientes sentem melhoras aí com 1, 2 horas, né? Já tem alguns benefícios. E com 1 ano de parar de fumar, o risco de infarto cai para metade. Nossa, com olha 10 isso. anos, né, praticamente reduz o risco de novos cânceres, né? Então, é muito importante parar. Não é fácil, é possível, demanda muito... O primeiro passo é a vontade, né? O indivíduo tem que querer parar de fumar, né? Tem que ter apoio da família. Então, poxa, é bem relevante que ele conte para a família, conte para os amigos, divida, né? Reduzir alguns hábitos, né? Porque a coisa do cafezinho, Associa, né? a mente associa, né? A mente faz uma associação, Lembra que, né? o cigarro é uma dependência química. A dependência está relacionada à presença da nicotina no cigarro. Então, a nicotina é que é causadora de dependência. Ora, quando o indivíduo fuma, né, quando ele experimenta ali a criança, adolescente, basta 3 fumadas para começar a dependência, né? A nicotina sobe rápido no cérebro. E aí... aí tem uma sensação de prazer? Então, Dá uma sensação de prazer? Dá uma sensação de prazer, que é curta, né? Que é aquele sentimento que os pacientes falam, mas eu fico bem quando eu fumo. Não, você fica mal quando não fuma. É o contrário. É importante, aí a nicotina sim. gera aquele sentimento de que te dá um prazer que não é verdade, né? Sim. O grande problema é que, ao fumar, ele está inalando uma série de substâncias cancerígenas, que são os chamados carcinógenos, né? E a gente conhece aí, já reconhecido, mais de 60 carcinógenos na fumaça do cigarro. Por isso que essas substâncias, em contato com o corpo, vão levar ao adoecer, que pode ser desde doenças locais, desde a doença pulmonar, obstrutiva crônica, aumento de infarto, porque as substâncias são absorvidas pelo sangue. Tanto que não é só câncer de pulmão. Câncer de pulmão é 80%, é causado pelo cigarro, mas bexiga, né? Que é da urina, né? Que é o contato, né? Esôfago, porque um pouco da fumaça ele deglute, né? Pâncreas, porque os carcinógenos circulam pelo sangue. Então, o impacto é em todo o organismo. E não é só câncer, né? Como a gente diz. Impotência, alteração de condição dentária, né? Aumento da pressão arterial. Aumento da pressão, as doenças cardiovasculares, né? E as doenças isquêmicas, né? Aumento do índice de AVC. Então, o impacto é muito grande, sabe? É quase bem assim, pô, não faz muito sentido, né? O danado é que assim, por mais que hoje você deu dado, né? 1 a cada 10, em torno de 10%, né? Por um lado, isso já foi muito pior, né? 1/3 da população brasileira fumava, por volta, né, do finalzinho aí do século passado, né? Por outro, a gente está muito receoso, sabe, de que esses números voltem a crescer, né? Porque a população vai se descuidando, né? E agora, com a chegada desses vapers, dessas maquininhas, né? Parece que elas são inofensivas, né? É muito importante. Pais, a senhora, não é inofensivo, né? O chamado cigarro eletrônico, né? Que a gente está vendo cigarro assim. eletrônico, Que muitos jovens usam, né? É meio que, enfim, moda entre eles, vamos dizer isso, né? Tem uma coisa do bonito. O cigarro, né? As companhias, as indústrias sempre venderam a ideia
de que fumar é bonito, que fumar Elegante, é charmoso, charmoso, né? é. Todos lembram das propagandas antigas, patrocinavam corridas, patrocinavam times de futebol, atletas, né? Mas você não conhece nenhum atleta de alto rendimento que fuma, né? Você não conhece. É incompatível. Assim, é incompatível, né? Então, no final, criou-se a indústria cinematográfica, as televisões, venderam muito, né? E você sabe que uma coisa que me chama... esses atores morreram de câncer, De né? câncer, né, cara? O cara do Marlboro, que era um ator super famoso, americano, né? Meu Deus. O homem de Marlboro morreu de câncer de pulmão, né? Então, é uma entrevista muito triste dele, assim, mostrando o sentimento de quem foi enganado, né? Tantos outros artistas brasileiros, né, que padeceram de doenças cardiovasculares ou de câncer porque eram fumantes, né? E que chegaram até a processar, né, inclusive. Nos Estados Unidos foi mais efetivo, houveram graves processos, né? E, inclusive, isso foi muito importante para poder abrir as informações que as indústrias tinham. Aí a gente começou a ver os documentos, né? As tentativas. Olha, temos que vender para adolescente, tem que botar outdoor perto de escola. Meu Deus. Né? Tem que fazer propaganda nos horários que as crianças assistem. Então, se você lê os textos, né, os memorandos da indústria do cigarro nos Estados Unidos, assim, é um sentimento ruim, né? Imaginar, pô, será que esse cara faria isso para o filho dele, né? Porque ele está fazendo para o filho dos outros e para os deles, né? Mas foi isso que levou a essa sensação de que o cigarro é bacana, né? Essa ligação do cigarro é bonito, fumar é uma maneira de o adolescente dizer, olha, agora eu... Se autoafirmar. Eu cresci, né? Agora eu fiquei adulto. E é interessante quando você olha na história do tabagismo, primeiro os homens, né, fumaram. Teve um impacto forte ali na Segunda Guerra, né, na disseminação do tabagismo. Aí, quando vem um momento ali da década já de 50 e 60, que as mulheres buscando, né, sua posição na sociedade, que obviamente faz todo sentido, né, mas elas também começam a fumar. Então, quando você olha as curvas de mortalidade, você vê que os homens começam a morrer primeiro, e aí quando você olha, as mulheres começam a fumar, logo depois elas também começam a aumentar a mortalidade pelos tumores do tabaco relacionados, principalmente infarto, né, também. Então, assim, ninguém tem dúvida do malefício desse negócio. O cigarro ainda é considerado legal, né? O cigarro eletrônico, ele é ilegal no Brasil. É né? ilegal no Brasil. Né? Não poderia estar comercializando. Então, quem está comprando vapor está comprando algo ilegal. Né? E tem sempre uma fala assim, mas a economia do tabaco, né? Que esse é um ponto que a gente ouve muito, né? Não compensa, né? O que o Estado recolhe de imposto é aí aproximadamente a 10% a 15% do que ele gasta com saúde. Com né? certeza. Você ganha aí 10 bi, 12 bi de imposto e gasta algo próximo a 125, 130 bilhões ano com tratamento de saúde, né, das doenças. E o cara, quando fica doente, ele para de trabalhar, né? Ele morre mais cedo, né? Então, era um indivíduo que poderia estar vivo com 70 anos, em geral é 15 anos de média, tá? Quando você pega a média brasileira, tempo médio de vida do brasileiro, hoje está na casa de 78, 80 anos, quando você olha para quem fuma, a média é 15 anos menos. Então, se nós estamos falando de 80, da média do brasileiro, o tabagista, né, nós estamos falando aí de 65 de média. É muito tempo de vida jogado fora, né? E fora o sofrimento, né? Porque Fora o você preço, acompanha né? esses pacientes com câncer, né? Sim, sim. Fora o sofrimento, né? Porque uma vez que você tem o não é só diagnóstico... reduzir a vida, né? É perder a qualidade. O adoecer é desafiador, né? E essas pessoas, quando adoecem, né? É sempre muito desagradável. Às vezes porque a gente tem que perguntar, né? Você fumou, né? Quanto tempo? Por quanto tempo fumou? Qual o volume? Porque é importante para você entender aquela doença, né? Você sabe que aí vai vir outras comorbidades, né? Então, é triste você ver o sofrimento moral, né, de quem fumou e talvez soubesse que não devia ter fumado, né? Acho que as legislações mudaram, foi essencial a mudança. Isso alertou a população, deixou claro que não é bom, deixou claro que não é elegante, né? Proibir de fumar em ambiente público, ambiente fechado, foi essencial. O Brasil avançou O Brasil muito. ganhou o prêmio, né? Você sabe que o Brasil participou da Organização Mundial de Saúde, né?
no desenvolvimento do que hoje é chamado Convenção Quadro, né? A Organização Mundial de Saúde desenvolveu toda uma lógica de legislações e regras e estratégias, porque, vamos lá, né? Um negócio que ficou permitido, todo mundo usava, que era, você não vai simplesmente do dia para a noite falar assim, não pode, né? Primeiro, tem uma economia por trás disso, né? Você do dia para a noite, as pessoas que plantam fumo vão fazer o quê da vida? Também. Então, você precisa mostrar que elas podem ganhar mesmo ou mais dinheiro plantando outras coisas, mas o Estado precisa ajudar. Sim. Então, a Convenção Quadro veio... Convenção, como é que é o nome? Convenção Quadro. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, tá bom? Tá bem. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre os malefícios do fumo e dicas também para parar de fumar. Nosso entrevistado é o oncologista Dr. Murilo Buso. Doutor, nós estávamos falando sobre a Convenção Quadro, é isso? Então, esse é um aglomerado de leis e regras, mas isso foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde. Eles levaram anos construindo isso, o Brasil participou desse desenvolvimento, então mérito forte. Ela é aprovada em 2003, começa a ser ativa em 2005. O Brasil é signatário, aprova ela no Brasil em 2005. Hoje tem aproximadamente 170 países no mundo que são signatários dessa convenção. A ideia é você criar regras e estratégias para que os países possam seguir, de maneira que você consiga reduzir o uso do cigarro e, principalmente, proteger crianças e adolescentes. Né? E cuidar de quem fuma, né? Apoiar quem quer parar de fumar. Então, tem uma série de estratégias que vão desde questões legais, que a gente já viu, né? Não pode mais fumar em local fechado. Né? Não, e quando a gente imagina que as pessoas podiam fumar em avião, que coisa louca, né? Não era, né? Mas era cultura, né? Assim, era bonito, né? Era aceitável, né? Então, é uma estratégia de regras que é muito importante para que os países consigam efetivamente enfrentar essa é uma epidemia, né? É uma doença pediátrica. Quando você imagina que 90% das crianças, de quem aprendeu a fumar, aprendeu com menos de 14 anos, isso é um problema pediátrico, né? Sim. Então, é um desafio que é papel de todos nós, viu? A sociedade tem um papel forte nisso. Primeiro, né, não é criticar quem fuma, né? É apoiar para que deixe de fumar, mas principalmente, assim, para não aceitar as armadilhas que se criam em torno da questão do cigarro, né? Então, charuto não é problema, né? Porque você não traga, você traga. Tanto é problema que você tem um fumante passivo. 8% da população brasileira é fumante passivo. O índice de câncer no fumante passivo é maior do que a população que não fuma. Nossa. Então, o indivíduo fuma charuto, ele também está exposto, né? A carga tabágica faz diferença. Fumar uma carteira, fumar duas, é óbvio que faz. Mas uma carteira também é ruim. Claro. Né? Então, é uma lógica do veneno. Não faz sentido. Porque pouquinho veneno faz pouco mal, eu vou tomar pouquinho. Assim. Pô, é ruim de todo jeito. Né? E agora, assim, a gente está vivendo um pouco a cultura dos aditivos. Né? Então, assim, a legislação precisa proibir os aditivos no cigarro. O cigarro é uma coisa para ser ruim. Ele é ruim. Não tem que ter um sabor bom. Tem que ser gostoso. Não, ele é ruim. Ele é ruim e faz mal. Então, assim, não faz o menor sentido, né, o Estado permitir que essas pessoas, né, que a indústria coloque aditivos e torne o cigarro alguma coisa agradável, cheiroso. Não, ele é fedorento mesmo. Né? Precisa mesmo jogar duro com esse tipo de armadilha. Né? E a outra é o imposto. Né? A gente está hoje, o Brasil... O preço do cigarro no Brasil hoje, o imposto no final, ele precisa ser reajustado, né? O cigarro tem que ficar caro mesmo. E essa conversa de que, mas se o cigarro fica caro, aí as pessoas vão migrar para o cigarro contrabandeado, né? Senão, nós também temos que combater o contrabando, né? E não é por conta de imposto, não, é porque a gente não quer o contrabando, a gente não quer o cigarro, né? A gente tem que olhar o norte da coisa, ele tem que ficar caro, tem que ter difícil de acesso, sabe? Não pode vender para criança. Quem vende cigarro para criança tinha que ser preso. Sim. Né? E não pode ter essas facilidades, essas firulas. Né? E o vapor tem que ser abandonado. Né? Assim, a gente não... O narguilé, esses outros hábitos relacionados ao fumo, eles acabam fazendo com que as pessoas percebam no tabagismo algo aceitável.
Não é aceitável. Né? E eu sei que às vezes o ouvinte, né, vê a gente aqui, eu às vezes falar de maneira incisiva, né, é que minha profissão é oncologista, eu cuido de pacientes com câncer. Né? Então, a gente vê o paciente portador com diagnóstico de câncer de pulmão, sabendo que muitos desses pacientes estão ali porque fumaram, né? Isso incomoda a gente, né? A gente gostaria que não fosse, né? Ou existem câncer de pulmão em não fumantes? Existe, né? Mas a maior parte é de fumante. Agora, o câncer de pulmão de não fumante, uma parte é o passivo, né? Câncer de laringe, de boca, de garganta, de bexiga, colo de útero, né? Mulheres que fumam têm um índice de colo de útero maior, né? E você tem aí outras causas, principalmente a poluição, né? Mas assim, o cigarro é o principal evitável, né? Se a gente tirasse o cigarro do mercado, a gente estaria protegendo aí aproximadamente 170 mil mortes ano no Brasil, né? E fora, a gente vai falar um pouco sobre dicas, né, para quem está querendo parar de fumar, mas tem também a questão do gasto, né, da própria pessoa com o cigarro, né? Então, o cigarro é o único produto que mata o cliente, né? E você compra, né? E ele tem um custo, né? Digamos aí, você gasta R$10 por dia, né? Que mais ou menos é um preço de A gente sabe que tem carteiras mais baratas, mas fazendo uma conta redonda aqui, né? A pessoa fuma 2 carteiras, é 600 por mês, é 7.200 por ano, né? Para as famílias, né, de classe média, classe baixa, isso impacta. Muito. Né? Se você olhar 7.200 por ano, 10 anos, dá para comprar uma casa. Pois dá para comprar um apartamento. Né? Então, tem um gasto, né? Tem um impacto na renda familiar. Né? A gente sabe que... E outra coisa, né? As pessoas mais humildes, elas se tornam dependentes mais facilmente por dificuldade mesmo, né? Tem mais dificuldade de largar, né? E são os que se adoecem e tem mais dificuldade de acesso, né? Então, é uma dupla penalização, né? O custo impacta consideravelmente essa população. Pela experiência que o senhor tem, apesar de não ser exatamente a sua área, assim, e é claro que cada um vai tentar encontrar alternativas, vai tentar encontrar formas. Por exemplo, eu já ouvi falar, né? Se você fuma, sei lá, uma carteira, tenta diminuir para metade, ou então tenta evitar o primeiro cigarro do dia. Então, existem algumas dicas, assim, que podem ser valiosas para a pessoa que está tentando parar de fumar? Que eu acho que todo mundo tenta parar de fumar, né? A maioria das pessoas que fumam, né, de alguma maneira, em algum momento, tentaram parar de fumar, né? Já uma consciência forte, isso é bacana, né? O papel nosso é apoiá-las nesse processo, né? Então, de uma maneira geral, assim, as dicas são, né? O indivíduo tem que querer, né? É uma dependência química, física e psíquica, né? Então, o uso do cigarro leva a um grupo de comportamentos, né? Física, porque tem uma dependência física, o calor da boca, no dedo, né? E química, a nicotina, né? Ela age no sistema nervoso central, no cérebro do indivíduo e cria aquela falsa sensação de bem-estar, que é a mesma coisa do crack, da maconha, da heroína, né? Então, o primeiro passo é esse, tem que querer, para poder trabalhar a dependência psíquica. Tem que pedir apoio na família. Uma dica legal é marcar data. Pedir apoio para a família, contar para os amigos, né? E trabalhar naqueles ambientes que aí é dependência social, né? Então, assim, cafezinho, onde todo mundo toma um cafezinho para fumar um cigarro, ele não pode ir no cafezinho, né? Tem que mudar os horários do descanso ali para não conviver com o amigo. Pedir para os amigos, olha, não me chama para fumar, me ajudem a parar de fumar, né? Nos primeiros meses, precisa evitar o álcool. Né? O álcool, ele baixa o limiar da responsabilidade, o indivíduo acaba facilitando. E o ambiente de beber álcool, bares, né? Também facilita. Então, há de haver um esforço emocional por parte do indivíduo. Esse é um ponto importante. Depois, assim, dependendo do nível, esses indivíduos que fumam doente, acordam de madrugada para fumar, a primeira coisa que ele faz é fumar antes de mais nada, ele tem um índice de dependência alto. Esse vai precisar de médico. Tem que procurar. Hoje a gente tem pneumologistas com grupos, né, e clínicas, tem tanto no SUS quanto no privado, que são habilitadas para ajudar. E aí vai usar remédio. Sim.
Tem alguns que têm que usar medicamento, antidepressivos, ansiolíticos, para ajudar, né? Alguns indivíduos têm um nível de dependência muito alto, precisa fazer a redução da nicotina. A tática de reduzir dose do cigarro, né? Fumava um maço, fumar meio, ela vai acabar trazendo um benefício, mas em algum momento ele tem que parar. Né? Os pacientes podem usar os adesivos de nicotina e ir reduzindo dose, mas isso precisa ser sob orientação médica, não pode ser sozinho. Né? E precisa ter em mente o seguinte, olha, algumas dicas legais, né? A vontade de fumar, ela vem e passa. Ela vai durar até 5 minutos. Olha aí. Então, bota no cronômetro. Veio a vontade, põe no cronômetro e aguenta o tranco. Ela vai passar, tá certo? Tem mais dicas? Espera aí, então, que a gente vai esperar para o próximo bloco. Agora a gente faz mais um breve intervalo, é rapidinho, não sai daí que eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre os malefícios do fumo e também dando dicas para parar de fumar. O nosso entrevistado é o oncologista Dr. Murilo Buzzo. Doutor, então pegando aí o seu raciocínio, continue aí com as dicas que o senhor estava dando. Então, uma vez que ele parou, né, tenha em mente que a vontade vem mais passa. 5 minutinhos. Máximo 5 minutos. Bota no cronômetro, aguenta o tranco, né, pede ajuda, avisa para as pessoas. Né? O período mais duro ali da dependência é os 2 primeiros meses, né? Nesse período, é o período que não pode beber, é o período que tem que ter apoio, tem que evitar os ambientes de cigarro, né, para poder conseguir. E lembrando, né, de novo, o apoio médico, né? Existem grupos que ajudam, né? Um ponto que é muito comum das pessoas questionarem é a questão do, parei de fumar, eu ganhei peso, né? No fundo, você está fazendo um benefício para você, né? Porque você vai notar que o paladar melhora, né? A pessoa fica mais disposta para a alimentação, né? É natural que ganhe um pezinho. Uma coisa que ajuda nesse período é aumentar a atividade física. Né? Ajuda a não fumar, como ajuda a evitar o ganho de peso. Fazer um equilíbrio, uma adequação da dieta. Né? Esse ganho de peso é transitório. No fundo, é o teu organismo gostando, né, de que você parou de fumar. Então, é positivo. Não olhem para isso como um problema, né? E ao final, tenho em mente que, apesar de que uma parte dos pacientes recaem, e recai às vezes tardio, né? Isso é uma dependência química. O indivíduo pode recair às vezes com 2 anos, 3 anos. Então, uma vez que parou, não experimente. Né? Nunca mais. Não, vai ser só um. Assim, nunca será só um. Né? Então, não se deixe encantar pelo vício. Né? Lembre sempre que o motivo de tudo isso é para você dar exemplo para os seus filhos, para a sua família, né, para os seus amigos e, principalmente, né, cuidar da sua saúde, porque o preço, né, do cigarro no longo prazo é muito alto. Né? Muito alto, né, doutor? Então, aí todo ano, então, a gente tem esse dia, né, que existem campanhas de conscientização. É claro que essa conscientização é muito importante por parte, como o senhor falou, toda a sociedade tem uma responsabilidade, mas o governo, sobretudo, né, porque teve uma época que houve um investimento muito grande, por exemplo, de proibição das propagandas de cigarro, que foi um grande avanço, né, que Sim. tinha aquela associação com beleza, com charme, até com esporte, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção eu ainda vejo muito em filmes, novelas eu não assisto tanto, mas em filmes eu ainda vejo muitos cigarros, ou seja, a indústria ainda continua fortemente lá. Pois é, assim, ou é porque o ator fuma, né? Mas muito disso ainda tem um investimento indireto na indústria, né? Isso ainda acontece. Né? Você precisa de legislação que proíba isso, né? Que coíba mesmo, né? Tem que ser duro com isso aí, porque é um preço caro que as crianças pagam, né? Isso é direcionado para criança e adolescente, né? Como eu disse, assim, a probabilidade de um adulto, um homem de 30 anos que nunca fumou, começar a fumar é raríssimo. E aí tem pessoas também que fabricam o próprio cigarro, né? E às vezes não tem eu não entendo muito, mas não tem o filtro, aí até pior, porque a nicotina já vai mais rapidamente também para o pulmão, tem isso ou não? Não só a nicotina, como os carcinógenos, né? Então, o cigarro de palha, não é ruim tanto quanto, mas ele acaba tendo um grau maior de risco, né? Agora, quem fuma cigarro de palha também tende a fumar menos, né? Em termos de volume de cigarro. Não existe cigarro seguro, hein, gente? Às vezes a gente compara um cigarro com outro, mas não existe cigarro seguro.
né? Isso é importante deixar claro, né? A ausência do filtro aumenta a absorção, né, de carcinógenos, né? À medida que o cigarro foi sendo industrializado, mudou o tipo do câncer de pulmão. A gente tinha um tipo mais frequente no passado, antes dos filtros, o chamado carcinoma escamoso. Com a chegada dos filtros, aumentou o carcinoma glandular, o adenocarcinoma, né? Mas, assim, é ruim do mesmo jeito, tá? E o interessante, doutor, sobretudo para as pessoas que estão tentando parar de fumar, é que, assim, uma vez que você consiga parar, né, grande parte do malefício que você causou ao seu organismo, aquilo tem a possibilidade de retroagir, não é mesmo? Sim. Com o próprio pulmão também? Tudo, né? Então, assim, uma vez que você parou de fumar, com o tempo, né, aquele risco aumentado que você tinha, ele vai reduzindo, né? Como eu comentei mais cedo, 1 ano, você já reduz o risco de infarto para quase a metade, né? Com 15 anos, o risco de câncer de pulmão é o mesmo da população geral, né? Então, quanto mais cedo parar, maior o benefício, né? Você melhora a condição clínica, melhora a disponibilidade, a disposição. Lembre que o cigarro causa impotência, né? Então, é uma das principais causas de impotência sexual, é o cigarro. Então, à medida que o indivíduo para, ele começa a se sentir melhor, começa a ter a intimidade, né? A relação íntima começa a melhorar, né? As doenças cardiovasculares, elas melhoram. Já, né? Então, é muito importante, assim, não olhar só para a coisa do câncer, né? Tem uma enormidade de benefícios. E pulmão, né? Porque as doenças inflamatórias pulmonar crônicas, né, decorrendo do tabagismo, elas maltratam muito o indivíduo, né? Então, quando ele para de fumar, lentamente o pulmão vai se recuperando. Doutor, agradeço demais a sua participação, os seus esclarecimentos tão importantes para a população. E é isso aí, força, né? Porque quando a gente realmente se esforça e quer, a gente consegue, né? Fácil não é, mas... E vamos trabalhar para que as nossas crianças não adquirem o hábito. É verdade, verdade. Vamos focar muito nas crianças e adolescentes, assim, não vamos permitir que eles experimentem, que eles fiquem perto. Vamos deixar claro, educá-los, né? Como a gente educa em relação à droga, né? Verdade. Muito obrigada, viu? Obrigado. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. A gente se vê sábado que vem. Beijo. Tchau, tchau.